A gente falou do hoje, né? Do como que está hoje. Fantástico. Então, a gente falou, vai viajando para cá, para lá, vai conhecendo, mas lá atrás, Renato, a coisa não foi assim, não. Eu imagino. Bom, como é que foi o começo disso tudo, imagino, por exemplo? Até talvez assim, como surgiu até ali, imagino, o inglês na sua vida, né? Porque Sim, deve ter sido o ponto de partida, imagino. sim. Essa foi alguma coisa que, dentro da minha história, fez toda a diferença, tá? Em 1981, eu me converti ao cristianismo, numa igreja batista chamada Beit Shalom, em São Paulo, uma igreja batista para judeus, e os missionários eram americanos. E eu tinha muito contato com eles, porque eu trabalhava à tarde no TRE, lá em São Paulo, e de manhã eu ficava na casa desses missionários fazendo, era ele, a família dele, né, a esposa e 3 crianças pequenas. Eu fazia toda a contabilidade da igreja, eu fazia a parte administrativa, então de manhã eu trabalhava com eles e à tarde no TRE. E trabalhando com eles, eu aprendi a falar inglês com as crianças. E foi muito rápido, porque em 6 meses eu estava falando. Só que eu era um analfabeto. Eu falava, mas não lia nem escrevia, né? E aí depois eu fiz um curso no Senac por 8 meses para eu chegar no nível avançado, já de ter todo o conhecimento da língua, né? E aí, eu trabalhava no comércio, no varejo, com vendas já. Depois comecei a trabalhar numa grande empresa de atacado, que tinha 23 lojas espalhadas pelo país. Eu trabalhava na área comercial, em compras, mas eu fazia um trabalho voluntário. Quando chegavam missionários de outros países, eu trabalhava como intérprete deles. Normalmente fim de semana, às vezes à noite. E com isso eu fui pegando, né, a maneira de falar o inglês, porque você fala com um australiano, não parece que é inglês. Parece que é uma outra língua, porque ao invés de falar good night, eles falam good night. Entende? Eles mudam o som das vogais ali. E eu comecei a pegar muito esses padrões, né? Começar a entender um pouco que todo idioma tem padrões e que a gente muitas vezes não presta atenção. Daqui a pouco eu vou falar alguns desses padrões aqui que as pessoas vão se relacionar um pouco mais fácil, né? Então, e com isso, teve uma época na minha vida que eu acabei perdendo tudo que eu tinha, porque eu trabalhava na área comercial de uma grande empresa multinacional holandesa, e aí aconteceu uma situação que eu tentei arriscar um voo solo, eu trabalhava com um trader de Miami com cartuchos de tinta da HP, né? E eu comecei a distribuir esses cartuchos, e aí a HP resolveu entrar com fábrica no Brasil, ninguém estava sabendo, e aí começou a demorar muito para a liberação da mercadoria, para poder entregar, e o trader levantou acampamento, e eu acabei ficando vendido, né? 8 meses esperando para ver o que ia acontecer. Quando veio o anúncio da fábrica, caiu a ficha, mas aí eu já tinha perdido tudo, já estava com uma dívida imensa, e a única coisa que eu tinha era o inglês, né? E aí eu comecei então a dar aula de inglês. Foi nesse momento, nós estamos falando lá de 1997, século passado ainda, né? Bastante tempo. E aí, nessa época, eu comecei, como eu tinha a experiência de empresa, eu dava muitas aulas em company para executivos. E quando a gente não dava aula só do idioma, mas da comunicação em inglês. Então, a gente ensinava também a fazer apresentações, ajudava eles a prepararem apresentações que eram para investidores, para clientes, tudo mais. A gente ajudava, às vezes, em conteúdos que eram do mundo dos negócios. Então, eu me especializei muito nessa área do que a gente chama de Business English, né? E foi uma época que, para você ter uma ideia, eu dava aula para diretores de uma autarquia, né? Uma estatal. Eu estava numa sala com 8 diretores e eu só tinha um par de calças. E o meu sapato, o meu par de sapato, a minha esposa engraxava sempre antes de eu ir, porque ele já estava velhinho e ele estava furado. E quando chovia, eu tinha que colocar uma folha de jornal, né, dentro. Meu amigo, a meia ficava encharcada, era horrível, né? Além de quando eu pisava, ficava... E a calça que eu tinha, eu não sabia que cor que era, porque originariamente era azul marinha, mas
com o uso, ela já estava furta-cor, né? Então, foi uma situação bastante difícil, mas eu estava ali e eu fazia de conta que eu estava muito bem vestido. eu não podia nem me comparar a como eles estavam, e a minha camisa, tinha 2 camisas, então elas já estavam meio poídas já, tudo mais. E foi uma fase, como eu falo, quando a gente perde tudo, você não tem recursos, você, né, tá vivendo de escassez, a gente teve que se adaptar e acabar morando num quarto na casa da minha sogra, minhas filhas pré-adolescentes, então a gente passou por situações muito difíceis e não foi assim, da noite para o dia, que as coisas se resolveram. Foi um processo que levou algum tempo, né? Então, foram alguns anos assim, e eu saía de manhã agradecendo a Deus e vamos que vamos. Às vezes eu tinha que ir a pé. Eu morava em São Paulo nessa época, eu morava na Lapa, né? Hoje eu moro em Campinas, já há 19 anos, mas eu tinha que andar da onde eu estava para onde eu ia dar aula, eram mais ou menos 4 quilômetros, né? Então eu saía, a primeira aula começava às 7 da manhã e eu tinha que sair de casa tipo umas 5h30 para poder chegar lá, porque às vezes eu não tinha nem dinheiro para o ônibus. Então foi uma época complicada, mas uma época que trouxe muito aprendizado também, né? E isso foi. Você acabou de assistir mais um episódio do podcast Profissão Mundo, onde eu tive a oportunidade de compartilhar a minha experiência saindo de uma sala de aula como professor e indo a ser um treinador corporativo em vários países do mundo. Você também pode passar a ser um treinador corporativo muito bem remunerado. Clique aqui embaixo e obtenha mais informações.